Oi, pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar para vocês, continuando da série de vídeos de Covid, sobre um tema que um colega meu do Facebook me deu a dica para gravar. E hoje eu resolvi gravar sobre esse tema para vocês, que é um tema de suma importância e na atualidade também faz muito sentido a gente estar falando sobre ele. Lembrando que, em primeiro lugar, eu não sou médica, estou falando a título de coisas como profissional da saúde também, mas a título de coisas que eu tenho lido e tenho visto nos últimos dias, tá bom? E o que eu vim falar para vocês hoje é sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, SIMP, que a gente tem visto muito, eu vi pelo menos no G1 e em outro jornal internacional, eu fiquei muito triste sobre a morte de crianças com Covid por essa síndrome, não especificamente com Covid, mas acometidos com essa síndrome. E agora nós já estamos vendo casos brasileiros, relatos em Minas, relatos no Triângulo Mineiro também. E eu vou deixar uma fonte aqui abaixo para vocês nas descrições dos comentários. E eu vou falar para vocês o que eu me interei sobre essa síndrome com relação a tudo que está acontecendo. Como é um fato novo, ainda não tem muitos estudos a respeito, nenhuma comprovação científica real da associação, mas o que já se sabe, pelo que tem sido estudado até agora, que o consenso é que sim, essa síndrome tem se desenvolvido nas crianças e nos adolescentes em decorrência a um contato prévio com o Covid ou também a criança que está atualmente com o Covid. Então, tem se intensificado os estudos nesse sentido e nós estamos vendo prevalência, mesmo que ainda baixa, de mortes de crianças que tenham tido Covid e tenham desenvolvido essa síndrome sistêmica, multissistêmica. Então, ela é uma síndrome rara, é uma síndrome inflamatória, ela pode acontecer após o Covid e durante o Covid. O relato que eu li no G1 é que a criança teria tido a síndrome depois de 30 dias pós-Covid. E mesmo que a pessoa, a criança ou adolescente, não tenha tido sintomas graves de Covid, ela corre risco de desenvolver essa síndrome. Não porque ela teve o Covid, mas pela inflamação do que o SARS-CoV-2 causa no organismo do indivíduo. Os sintomas podem ser febre, com duração de mais de 3 dias, lesão no corpo, náuseas, diarreia, conjuntivite e essas lesões de pele são exantemas, bolinhas mesmo, bolinhas vermelhas e manchas. Eu dei uma pesquisada na internet como que eram esses exantemas, essas pápulas na pele, eu observei que é muito parecida com algumas bolinhas que o meu filho já teve. Comparando assim para as mães, para os pais terem uma ideia, parece muito com aquelas manchas que dá no corpo da síndrome mampa-boca. Pelo menos foi parecido assim o que eu consegui observar para poder explicar para vocês como que são essas manchinhas. Então, todos esses sintomas associados já tem que gerar um sinal de alerta nos pais se o filho teve contato com caso positivo de Covid, se já teve sorologia comprovada de Covid, mesmo que não esteja em atividade mais, ou também se está com Covid ativo, se está com o exame positivo. Então, os pais já têm que ligar essa chavinha de alerta quando acontecer esses sintomas. E o Ministério da Saúde emitiu uma nota aqui no Brasil para que os médicos fiquem alerta, os pediatras em geral fiquem em alerta, os clínicos gerais, quanto a esses sintomas. Se a criança desenvolver todos esses sintomas associadamente a já ter tido presença do vírus do Covid no organismo, então o médico já tem que pensar nessa síndrome multissistêmica. Essa síndrome ela foi comparada com a síndrome de Kawasaki. Às vezes até tem sido chamada desse nome, mas o nome na realidade é síndrome inflamatória multissistêmica, a siglazinha é SIMP. Porque a síndrome de Kawasaki ela desencadeia no organismo um excesso de coagulação.
um processo no organismo que mexe com a parte cardíaca também do indivíduo e tem sintomas muito parecidos com essa síndrome multissistêmica, a SIMP. Então, ela tem sido associada a essa síndrome de Kawasaki. E tem sido se observado nas prevalências e nos estudos que quanto está tendo o aumento de Covid em crianças, quanto também está tendo o aumento dessa síndrome, dessa SIMP. E os médicos, os profissionais que vão tratar a criança, no caso dela estar desenvolvendo essa síndrome, é lógico que pode se desenvolver em graus mais leve, mais moderado ou até a síndrome grave. E lógico que a gente não quer isso para ninguém da nossa família, para amigos, para ninguém, né, no geral. Os médicos que vão tratar são pediatra, imunologistas, infectologistas e reumatologistas. Mais um alerta ainda, eu vou deixar para as mamães e para os papais aqui de nossas cidades do interior. Porque nós já estamos saturados em UTI, nós não temos UTI adulto, nós já tínhamos baixos leitos de UTI infantil aqui na região toda. E com certeza a criança que desenvolver essa síndrome com uma certa gravidade, ela vai precisar de UTI, nós já não estamos tendo leito de UTI. E outra coisa, aqui no nosso município, por exemplo, nós não temos todos esses profissionais de saúde para tratar a criança nesse nível de complexidade que ela vai precisar de todos esses profissionais médicos especialistas que eu citei aqui. Então eu venho deixar mais uma vez o alerta: se puder, fique em casa, evite contaminar, porque eu vou falar um exemplo pessoal meu. A gente sempre ouve aí nas mídias: criança não desenvolve Covid, criança não pega Covid, criança não tem sintoma de Covid. Gente, isso é uma mentira. Pode ser sim que a prevalência seja baixa, o número é pequeno, porém não quer dizer que não vai desenvolver, não quer dizer que vai ficar assintomático e que não possa desenvolver essa síndrome. Então, como se diz o ditado popular, seguro morreu de velho, então a gente tem que prezar por não pela criança não ser acometida com essa síndrome. Nós temos que ter o maior cuidado do mundo para não transmitir. E eu vou falar pela minha experiência. Meu filho pegou Covid de mim, eu peguei Covid. Todas as pessoas que moram na mesma casa que eu tiveram Covid, inclusive o meu filho, e ele tem 4 anos. Tem até vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo para vocês, onde eu falo todos os sintomas que ele teve. Graças a Deus não ficou grave, graças a Deus já tem mais de um mês, está curado, mas fica o alerta para os pais, porque ele teve todos os sintomas, sim, teve que tratar com muita medicação, sim, não precisou de hospitalização, graças a Deus, mas a gente tem que ter essa cautela. E acaba que, eu vou falar isso em outro vídeo, mas acaba que a gente como mãe, como pai, acaba tendo uma culpa muito grande, mesmo sabendo que isso não é culpa de ninguém, que a gente não pega porque quer, mas e nem transmite porque quer, a gente sente-se psicologicamente abalado quando a gente tá com um filho doente. Porque adulto já é difícil, criança então nem se fala. E o tratamento dessa síndrome é antiviral com imunomoduladores e a criança também pode precisar de uma ventilação assistida, mesmo que ela não esteja com a saturação baixa, mesmo que ela não esteja com dificuldade para respirar, os médicos podem estar adotando esse protocolo. Alguns estudos mostram que as crianças estavam com Covid no momento, outras vezes só teve contato com o pai, com a mãe, com alguém que teve Covid positivo, e outras não estavam com o Covid e tiveram essa síndrome, mas a maioria das vezes teve associação com o Covid-19. Essa síndrome ela pode acometer também a parte cardíaca, desenvolver uma pericardite, uma miocardite, desenvolver uma inflamação geral no organismo e prejudicar o sistema circulatório, bem como o funcionamento do coração, que a gente sabe que é o coração que bombeia o sangue para todo o nosso organismo. Então, muitas das vezes essa síndrome pode estar acometendo. E lembrando mais uma vez que provavelmente a criança, mesmo que seja por precaução,
deverá precisar de uma UTI. E a gente sabe que não está tendo UTI nem na rede pública e quanto nem na rede particular. Se tiver alguma comorbidade, eu assisti alguns vídeos no YouTube onde as crianças tinham alguma comorbidade e o quadro foi piorado. Adolescentes que ficaram mais de 40 dias na UTI por causa dessa síndrome. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem um filho que desenvolver sintomas, que tiver com sintomas gripais ou tiver algum desses sintomas, gente, não deixe de procurar o médico, porque nós somos leigos, a gente não sabe. Em vez de ficar tratando de qualquer forma, dando o remedinho que a gente tem em casa, se automedicando, procura o posto de saúde. Aqui na nossa cidade, graças a Deus, a gente já tem muita assistência, com na parte de SUS também, então todo mundo pode ter acesso. Procura as unidades de saúde, leva para o médico avaliar, porque só ele vai saber se a gente precisa, antes pecar pelo excesso, dar um medicamento para prevenir do que a doença agravar e a criança ter que ser transferida para outra cidade, porque o que eu tenho visto muito nos jornais, até vi no G1, as crianças, depois que entra para UTI, é triste falar isso, eu fico até com vontade de chorar, mas a gente não vai ver mais se chegar a acontecer isso. E eu tenho muito medo, eu sou ser humano, por mais que eu tenha fé em Deus, eu sou falível também. Então, é muito complicado, tá bom? Eu vou deixar para vocês as reportagens aqui abaixo, para quem tiver curiosidade de ver. E é chato a gente ficar falando esses assuntos, às vezes é muito chato, às vezes eu até penso em não falar, porque tem se falado tanto sobre isso e, e às vezes se torna chato, às vezes a gente fica falando desses assuntos, tantas pessoas que já até desenvolveram depressão por causa do mundo tá tão assim nessa pressão psicológica de pandemia, a gente não pode sair, a gente não pode ver a família, isso dói muito, às vezes causa depressão, causa crise de ansiedade, e a gente precisa de falar também de coisas boas e não só de coisa ruim, mas às vezes a gente também precisa deixar esse alerta como assim um choque de realidade para as pessoas, porque eu mesma achava que tinha na minha cabeça, porque a gente vê tanto na mídia que criança não pega que não quer acontecer comigo, que não quer acontecer na minha casa. Então, serve de alerta para vocês. Graças a Deus nós estamos bem, estamos curados, ninguém teve nada mais grave, não precisamos de hospitalização, estamos muito bem, graças a Deus. E outra mensagem que eu quero deixar para vocês é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos aceitar os desígnios de Deus, vamos orar, ter fé e pedir o livramento, porque só Ele é a verdade e a luz e pode nos dar a salvação e pode acabar com isso tudo no mundo, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Beijão e até a próxima. Fiquem com Deus.